muito boa. Mas agora vamos falar de saúde. A Clínica Senhora da Luz, em Guarabira, vocês sabem, nós sempre divulgamos aqui muita coisa da Clínica Senhora da Luz. E desta vez nós temos a felicidade de ter um serviço de dermatologia que está sendo desenvolvido pela doutora Ana Luísa Cabral, né, que está conosco no programa para falar sobre esses atendimentos que se iniciam na Clínica Senhora da Luz. Doutora Ana Luísa, satisfação recebê-la. Bom dia. Guarabira região te escutam agora. Bom dia, Rafael. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de divulgar o trabalho e iniciar os atendimentos aqui em Guarabira e também região que está próxima e precisa dessa demanda, né, das doenças dermatológicas, seja câncer de pele, seja lesões de unha, queda de cabelo. Então, eu estou aqui para ajudar e colaborar no que eu puder. Pois é, eu vou começar falando sobre queda de cabelo porque é um tema, principalmente para o público feminino. Não que o masculino não se importe, né? Mas o público feminino tem recorrido muito à clínica sobre essa demanda. E por que acontece isso, doutora? Porque a pessoa... E quando é que a mulher, o homem, deve se preocupar que está tendo... Olha, está caindo, mas é mais do que o que eu observava antes, né? E quando é que deve realmente procurar dermatologista? Veja, Rafael, é importante deixar claro isso, né? Principalmente para a mulher que tem fios geralmente mais longos, se assusta durante o banho principalmente, ou até quando dorme, de ver aquela quantidade de fios ali. Então é bem importante deixar claro que é normal que os fios caiam. Até 50 fios por dia, em geral, de mulheres, é normal, absolutamente normal. Agora, quando esse padrão aumenta, seja por um estresse emocional, por uma doença viral, internamento, que muitas vezes é causador dessa queda, é importante que seja investigada, né? Nesse momento, tem algumas suplementações que a gente pode fazer, alguns exames laboratoriais que podem acelerar o processo, né, para que isso não seja uma perda tanto psicológica grande, quanto principalmente de couro cabeludo, né, para que essa repilação seja mais rápida. Em relação aos homens é um pouco mais fácil, né, porque os homens percebem geralmente entradas. Então, isso logo é dito, né, as pessoas percebem, se incomodam. Então, nesse caso é mais fácil. Quanto antes o diagnóstico seja feito e o tratamento implementado, melhor as respostas, entendeu? Então, é importante que a mulher entenda que uma quantidade normal de fios caídos é normal, né? Uma queda absolutamente normal de até 50 fios. E quando esse padrão muda, é importante que seja investigado. Acho que sempre vale a pena, na dúvida, uma consulta para orientação adequada. E a mulher, ela percebe, né? Ela passa assim a mão, ela começa a fazer, de repente, tá caindo muito, né? O que é que tá acontecendo, doutora? E aí, muitas mulheres não sabem a quem recorrer, né? Porque tem muitas mídias que dizem, faça isso, faça aquilo. Qual é o perigo, doutora, de por si só definir um tratamento da internet? Veja, o que acontece muito, Rafael, é da gente encontrar o paciente já com tratamentos errados. Isso prolonga a perda e quanto mais tarde o diagnóstico, como eu falei anteriormente, pior o tratamento, né? Então, piores as respostas. Então, mais cedo começar, quanto mais cedo puder ter acesso a um médico dermatologista para que ele oriente o tratamento, melhores as respostas que o paciente vai ter, entendeu? Então, essas coisas de internet, muitas vezes até pioram a queda, entendeu? Danificam, são nocivos ao couro cabeludo e acaba piorando ainda mais o quadro do paciente. Então, é bem importante que tenha uma orientação de um profissional habilitado de fato, né? As redes sociais nem sempre são facilitadoras nesse momento. É verdade. Senhores homens, vocês também. A gente está conhecendo agora no mundo das imagens, né? Os homens muito preocupados também com seus cabelos, né? Com a sua aparência. E a gente sabe que também é uma coisa que preocupa, né? Sendo que o homem, ele às vezes resiste um pouco mais buscar a dermatologista, mas muito importante que vocês possam tomar consciência, até porque é algo que tem jeito, doutora. A queda tem jeito? Com certeza, Rafael, com certeza tem jeito, tem tratamento e tem uma melhora, entendeu? Então, até para as pessoas assim que já tem uma rarefação maior, uma entrada maior, é bem importante iniciar o tratamento porque os resultados são muito bons. Hoje em dia, não só de tratamento oral, né, de medicação ou tópica de aplicar, mas também de comprimidos que podem auxiliar nesse processo e de tratamento com injetáveis mesmo, procedimentos no local do couro cabeludo para a gente fazer uma infusão mais local e ter uma resposta ainda melhor. Então tem sim tratamento e tem melhora sim.
Ah, gostei de ouvir e saber, né? Porque às vezes a gente fica naquela história, vitaminas, né? Então toma uma vitamina que resolve, aí perde, sabe? Não tô tendo efeito não. Fui lá na farmácia, lá na prateleira, tinha lá para queda de cabelo. Tem muito. Tem então, muito. Outra coisa que é importante dizer, que você mencionou, muito bem colocado, é a história da vitamina, né? Hoje em dia, principalmente, muitas pessoas chegam já dizendo, tô tomando polivitamina, como é que pode meu cabelo cair tanto? Mas, só para deixar claro, Rafael, em relação a esse tema, o que é que acontece? Nos polivitamínicos, você vê o rótulo ali, né? Mais de 50 vitaminas e minerais. Mas, na verdade, a composição de cada uma dessas vitaminas, ela é muito pequena, entendeu? O que se concentra de cada um. Então, às vezes, o que a gente precisa é de poucas vitaminas, mais suplementação em dose plena, entendeu? Então, às vezes, não é necessário e também não é terapêutico ficar usando esses polivitamínicos que são em geral, né? Ter um tratamento personalizado com as deficiências que você precisa é mais assertivo. É verdade, tem uma história do AZ, você já ouviu falar? AZ mulher, AZ criança, AZ idoso. Aí a gente toma o AZ, mas pra que serve? É tanta coisa ali. Tem tudo, não tem tudo, né, doutora? Exato. Né? Às vezes tem tudo, mas não tem na concentração ideal. Não é que faça mal, né? Eu acho que eu fui clara nisso. Não é que faça mal, mas não é mas também o objetivo não vai ser alcançado. Não, na maioria das vezes não. E tá lá, de A a Z, beleza. Mas assim, você precisa pontualmente de uma coisa lá, né? Verdade. E não vai conseguir. Verdade. Essa coisa genérica, né? Muito cuidado. Agora, vamos lá. Everton passa a mão no cabelo aí, tava tirando uma foto de 10 anos, né? E compara com a foto de hoje. Aí diz, o meu teto não tá bem coberto, né? Exatamente. Mas acontece também, doutor, e é bom a gente falar. São muitas coisas que podem concorrer para isso, né? Sim. Inclusive o estilo de vida também. Tem muita gente estressada que não se percebe que prejudica. Sim, tem um componente do estilo de vida e tem também uma parte genética que não deve ser ignorada, Rafael. Existe um componente genético que vem dos nossos pais, dos nossos avós, enfim, da nossa genética, que ele tem que ser levado em consideração, né? E é relevante nesse caso. Mas isso não quer dizer que não tem tratamento. Ainda que seja um quadro genético, ainda que a mudança de estilo de vida seja importante, existem terapias, de fato, que a gente pode entrar, né? Abrir mão para que as coisas comecem a melhorar, entendeu? Que comece a preencher, ter repilação e as entradas diminuam. Isso existe. Apesar de ter um cunho genético e de estilo de vida, estresse emocional, tudo isso pode influenciar na queda de cabelo. Todos os fatores. Eu lembrei agora, doutora Ana, aqueles shampoos, né, que são tidos como salvadores da pátria, né? Queda de cabelo. E interessante, todos eles quase lá no supermercado dizem, né? Que vai fortalecer, aqui ele vai resolver, ele não vai cair. Então tem muito cuidado com isso, uma avaliação sempre é muito boa. Mas já que a gente está falando de cabeça, doutor, eu gostaria de falar um pouquinho do couro cabeludo, porque muita gente deve estar pensando o seguinte, a caspa apareceu, né? Tá, coça muito. E aí tem algumas coisas que eu queria, do ponto de vista preventivo, que a gente pudesse falar, doutora. Por exemplo, tomar banho e molhar o cabelo para dormir à noite. É recomendável? É mito que atrapalha ou é verdade? É ruim? É ruim, Rafael. É ruim sim. Por quê? Porque o cabelo ele vai ficar úmido, né, até que seque completamente, e o fato da gente deitar torna aquele ambiente úmido favorável para a infecção fúngica. A maioria das dermatites seborreicas, que são essa descamação mais comum, elas são causadas por um fungo. Então, esse fungo, ele é piorado, né, ele gosta do ambiente úmido, quanto menos lavar o cabelo à noite, melhor. Outra recomendação, aproveitando o gancho da pergunta, é lavar o cabelo uma vez por semana, todos os dias. Qual é a recomendação, né? Que é uma dúvida também, principalmente mulheres que têm que muitas vezes ajeitar o cabelo, perdem um tempo, né? Então, às vezes, por causa da dermatite e também para evitar a queda do trauma de quando você está lavando os fios caírem, algumas pessoas passam uma semana, 10 dias. Eu já tive pacientes que passavam 12 dias sem lavar o cabelo, entendeu? Então, além de piorar a queda, isso piora a queda, favorece dermatite seborreica. Então, eu recomendo, isso se aplica para mulheres e para homens também, tá certo? Ou dia sim, dia não, ou todos os dias, ou a cada 2 dias, nem mais, nem lavar o cabelo 4 vezes ao dia é o ideal, e nem passar 5 dias, 6 dias sem que o cabelo seja lavado, entendeu? Então, vamos ver aí, ou todos os dias, ou dia sim, dia não, ou a cada 2 dias. Essa é a média, tá certo? Outra coisa, só um minuto, deixa eu só concluir o raciocínio, Rafael. Excelente. Em relação à queda no banho, né, que é sempre um tabu nas mulheres. Muitas mulheres chegam com os fios soltos, né, enfim,
pra gente no consultório, pensando, poxa, isso aqui é normal, eu tenho que contar esses fios para ver se é normal, não tem condições, eu vou ficar careca desse jeito. Então, assim, é importante entender que os fios que caem durante a lavagem, eles já estão soltos, entendeu? Então, esses fios, eles cairiam naquele momento, ou depois da escovação, ou durante o dia, eles cairiam, entendeu? Você não tá arrancando os fios durante o banho. Então, isso é uma coisa que tem que ser desmistificada, porque é importante a lavagem para a recuperação dos fios. Essa eu não sabia, doutora, essa eu não sabia. Quer dizer bem que importante. Quando cai ali, porque já ia cair mesmo. Ele já estava solto. Ele já estava solto. numa fase do fio da anágena que está solto. Isso, entendeu? homem ou mulher? E some o quê? Que cai também assim, já estava solto. O homem também, né? O homem também. Mesmo jeito. O mesmo Tá aí, raciocínio. Everton, já estava caindo mesmo. Já estava solto. Não se espanta ali no banho. Pois é. Agora à noite não deve, né? Não deve. É lógico, aqui a gente abre uma exceção assim de bom senso, né? Claro, uma vez na vida, se eu precisar lavar naquele momento, tá muito sujo, lógico, uma né? situação atípica, mas de forma habitual, regular, o ideal é que o cabelo seja sempre lavado durante o dia. Durante o dia. À noite você toma o banho, mas sem molhar o cabelo, né? Muito importante, porque nossas mães diziam, olha, não é bom o menino dormir, né, com o cabelo molhado, né? De onde vem essa sabedoria, né? É verdade. Sabedoria do povo antigo, e é verdade. É verdade. Mas a gente falando sobre caspa, né? E a gente sabendo que muitas pessoas sofrem mesmo, doutor, e tem períodos que ficam mais fortes, as pessoas narram assim, que coça muito, que incomoda muito, além de ser esteticamente muito ruim, né? Porque fica aquela coisa caída, suja aqui. E muitas vezes as pessoas que não conhecem associam a sujeira, né? Também tá é uma coisa sujo. bem complicada, que muitas vezes não. A maioria das vezes, na verdade, é uma doença de fato, né? Não tem a ver com hábito de limpeza, não tem a ver com higiene pessoal. Tem a ver com uma doença de fato que a pessoa tá, entendeu? É uma doença. Mas, como você falou, né? O que eu posso dar de orientação para os ouvintes que, de forma geral, possa melhorar, né? Pessoas que têm descamação, e, enfim, que tem essa tendência, né? Uma coisa importante, Rafael, é que o estresse emocional é um fator de piora. O clima também é um fator de piora. Então, quando tá mais quente, geralmente, né, a gente tá numa fase mais quente, então as dermatites seborreicas pioram, né, as descamações. Então, esse hábito da limpeza, eu acho que é importante, assim, deixar claro que o fato de lavar o cabelo com periodicidade maior vai diminuir e também controlar esses fatores, né, relacionados ao estresse emocional. Tentar ter um estilo de vida mais equilibrado, de mais harmonia, mais tranquilidade. Eu sei que nem sempre é possível, mas sempre que for, tentar fazer a prática de atividade física também, que isso é uma grande válvula de escape para a população, para todos nós, e isso também diminui a ocorrência de dermatite seborreica, da descamação tão temida. Interessante. Doutor, e o tratamento é complicado porque muita gente vai usando muita coisa, né? Que a redução da caspa e tá caindo e tal. Mas tem tratamento também? Sim, Rafael, tem tratamento solução. Sim, e tem solução sim, na maioria das vezes tem solução sim, e são tratamentos que não são muito invasivos, eles geralmente entra por shampoo, soluções tópicas, né, de aplicar, às vezes uma vez ao dia, em 15 dias, geralmente 20 dias, o paciente já tem uma melhora completa, de 100%. Mas pode voltar? Pode voltar, exato. Essa é a questão. Eu ia falar. Usei e voltou. E às vezes o paciente já chega assim, fiz um tratamento com fulaninha, mas a medicação não estava boa. Já fiz um tratamento, mas a medicação não foi muito boa porque voltou. Então, é importante entender que a dermatite seborreica, né, o paciente que tem tendência à dermatite seborreica, pode ter recidivas. Então, além do tratamento de ataque durante a crise, a gente prescreve tratamento de manutenção para evitar recidivas, Rafael. Então, é bem importante o tratamento da crise, lógico, mas é fundamental que o paciente faça o tratamento de manutenção para prevenir recidiva. Muito interessante. Olha, essa doutora aqui, falante, técnica, responsável, ela está na Clínica Senhora da Luz, em Guarabira. A doutora Ana Luísa Cabral, ela atende na clínica, é do nosso time, o timaço liderado pelo doutor Geraldo Camilo, pela doutora Gabriele, e estão esses profissionais à sua disposição na Clínica Senhora da Luz. Agora, evidentemente que você precisa organizar uma agenda, porque não é todo dia que você tem as especialidades, todas elas ao mesmo tempo. Então é importante que você entre em contato, faça um agendamento, veja qual é a sua demanda. Hoje a doutora Ana está aqui, atende hoje.
na clínica. Atendo hoje, tá. sim. A próxima data é semana que vem, véspera de feriado. Acho que é dia 18. Na quarta-feira eu vou estar aqui também. Então, hoje, por exemplo, quem estiver acompanhando agora e surgiu uma luz aí porque se identificou com os problemas que ela falou e gostaria de conversar com ela, fazer uma consulta, iniciar um tratamento, você pode acionar ainda hoje a Clínica Senhora da Luz. Inclusive, hoje, antes da doutora Ana Luísa chegar, nós passamos aqui o contato 99911 4116. Esse, inclusive, é o WhatsApp da clínica. No Instagram também é fácil, Senhora da Luz, a clínica aparece lá, chama no direct, conversa com as meninas, vai pro link do Zap, marca e diz assim: eu quero conversar com a dermatologista que estava na rádio, né? E aí você agenda, é muito legal. Agora, é importante você entender também que tem muita coisa, doutora, que as pessoas acumulam, né? Então, eu tô com um problema, a queda de cabelo já faz não sei quantos anos, eu tô com caspa há muito tempo, eu tô com vários problemas de unha, que a gente vai falar depois, né? Então, as pessoas demoram demais, esperam. E aí eu gostaria de falar com a senhora sobre iniciar um tratamento logo quando aparece o problema, o sintoma, a doença, enfim. Se faz diferença para quem está começando ou aquela pessoa que deixou o magoar. Veja só, Rafael, eu costumo muito falar, porque as demandas de dermatologista, em geral, são várias, né? O paciente, ele não chega com queixa só, dificilmente. Então, eu costumo dizer que sempre é hora de começar, né? Porque muitas pessoas não têm o hábito de usar protetor solar, de hidratar a pele, e às vezes só tem a oportunidade de ter essa orientação através da consulta, né? E isso pode ser feito a partir de qualquer momento. Quanto antes iniciar, lógico, melhores os resultados, né? Em geral, as doenças, elas são evolutivas, e quanto mais tempo passa, mais grave as doenças ficam, né? Se são potencialmente graves. Então, quanto mais cedo, lógico, melhor. Mas nunca é tarde para começar, né? Seja tratamento de rejuvenescimento, seja protetor solar, orientação de produtos de skincare, né? Que hoje em dia estão muito em alta. As pacientes olham na internet, começam a usar produtos, às vezes irrita a pele, mancha. Então, ter uma orientação especializada no profissional que você confia faz total diferença, tanto no tratamento quanto principalmente nos resultados, né? Muito bom, muito legal. Doutora, e a senhora faz também alguns procedimentos? Faço sim, Rafael. Faço procedimentos estéticos, todos os procedimentos estéticos, preenchimento labial, preenchimento de olheira, faço procedimento para diminuir papada, uso fios, todos os tipos de bioestimulador, faço tudo aqui em Guarabira também. Que legal, gente. Então é bom saber que tudo isso também está sendo feito aqui em Guarabira. Por que você não faz essa experiência e procura esse atendimento? É muito bom. Porque a gente passou daquela fase, né, doutora, de dizer, não, a dermatologia é só para aquela doença, né? Mas hoje nós temos uma autoestima que pode ser melhorada, né? Um tratamento estético que pode melhorar muita coisa, relacionamentos. Hoje, por exemplo, é dia dos namorados, né? Que tal se presentear ou presentear a pessoa que você ama com uma avaliação, pelo menos uma avaliação. Leva lá a tua queixa, a tua demanda, e a doutora vai analisar e fazer um encaminhamento e dar várias opções para você, já que a gente está hoje num dia que se fala de casal, né, da autoestima, do relacionamento, muito legal. E tem tanta coisa, doutora, que com pouca intervenção a pessoa ganha outra vida, né? Às vezes está lá achando, não é para mim. E às vezes é para você, é você tomar essa decisão. Então faça uma avaliação, tudo começa lá na consulta. Aqui na rádio a gente faz alguma prestação de serviço para o público, mas é claro que lá no consultório é que tudo acontece, né? A partir dali as coisas vão acontecer. Doutora, para não perder a pauta, a gente falou sobre unhas, né? Qual é o principal problema que a senhora tem recebido sobre unhas no consultório? Sem dúvida, fungo. Fungo nas unhas é a grande questão dos pacientes, da maioria dos pacientes. Às vezes vem apenas na lâmina ungueal da unha de fato e outras vezes entre os dedos, né? O intertrigo. São fungos semelhantes. Às vezes colonizam só as unhas, às vezes ficam na lateral dos dedos também. Aquela descamação úmida, que muita gente chama de frieira, aquilo ali também é relacionado ao mesmo fungo que causa a onychomycose, que é o fungo nas unhas. Então, é sem dúvida a principal queixa ungueal atual. A questão né, muitas vezes os fungos, as unhas, elas crescem no tempo delas, né, que não é um tempo que demora. Então, o tratamento, ele é mais longo, muitas vezes precisa de tratamento tópico de aplicar, quanto de tomar. Então, é preciso que o paciente realmente tenha disciplina para que tenha uma boa resposta. Mas, sem dúvida, a principal queixa
é fungo nas unhas. Muita gente, às vezes, chega inclusive com queixas de 10 anos, 12 anos de fungo nas unhas. Não é raro. Não é raro, né, doutora? E os prejuízos disso? Veja, a longo prazo, muitas vezes a lâmina cai, sabe? A colonização fica tão grande que ela não consegue sustentar o crescimento e acaba caindo, né? Então, as unhas ficam distróficas, que a gente chama irregulares, de formatos diferentes, sabe? Caem, ficam arroxeadas. Enfim, isso a longo prazo é difícil de ser manejado, mas é possível. Sempre é possível o tratamento, entendeu? Quanto mais cedo seja feito, menores as consequências definitivas, entendeu? Principalmente se tratando de fungo nas unhas dos pés, né? Que tem um tratamento mais demorado, que muitas vezes os pacientes adiam, achando que vai melhorar com receitas caseiras, formulações feitas na internet. Então, assim, é possível o tratamento e muitas vezes melhoram completamente, né? Tem uma melhora de 100%, mas é importante que seja feito o quanto antes para não ter malformações definitivas, permanentes. Interessante. Bom, temos muitas perguntas, obviamente, né? Martim sempre recebe perguntas dos ouvintes, o pessoal sempre tem dúvida, né? Mas a gente vai deixar para a próxima oportunidade. A doutora Ana vai voltar para o programa, certamente, para falar sobre esses problemas. Vamos avançar, inclusive, com outras questões, outras demandas, né? Mas, com certeza, independentemente da idade, independentemente de onde você estiver, independentemente do sexo, então, muito importante que você tome essa decisão. Ela está hoje na clínica, mas você pode também agendar para outra semana. E, no entanto, que você busque e tome iniciativa. É fundamental. Vou repetir aqui o contato da clínica Senhora da Luz e como é que você faz. 99911 4116. É inclusive um telefone WhatsApp, você pode chamar, colocar lá a mensagem. Se você não conseguir anotar, porque está no trânsito, ouvindo a gente agora no carro, dá uma paradinha e fala com a gente aqui, a equipe, né? No contato da rádio a gente vai passar. Ou no Instagram, Senhora da Luz. Quando você coloca Senhora da Luz, já aparece lá a clínica, o link de acesso, você conversa com a nossa recepção e faz o agendamento. Para hoje, se for o caso, a próxima semana, né? Exato, Rafael. Eu quero também deixar, caso alguém tenha interesse de ficar consumindo esse conteúdo, que eu estou sempre publicando na internet também, nas minhas redes sociais, o meu Instagram é dra.analuisacabral. dra.analuisacabral. E lá tem bastante conteúdo de dermatologia diariamente. Eu fico publicando, dando dicas, dando orientações. Então, para quem quer um conteúdo de verdade com ciência, pode ficar à vontade para acompanhar. Muito legal. Então é só estar lá no Instagram também da doutora e ficar bem informado. Bom, quero dar as boas-vindas em nome da equipe e desejar muito sucesso, né, nos atendimentos aqui em Guarabira. As pessoas vão começar a consumir, né, a produção, o trabalho da doutora Ana Luísa Cabral, e na Clínica Senhora da Luz você encontra esse serviço que está sendo ofertado, que é diferenciado e que você pode levar você, sua família, enfim, amigos, recomendar, passar adiante, é muito importante. Doutora, muito obrigado por ter vindo, obrigado por estar aqui, acreditar também no potencial da emissora em Guarabira, na região, que é uma população bastante interessada em saúde, e esse programa, ele tem sido uma porta de entrada de muitos serviços, né, porque a gente daqui faz esses encaminhamentos e tem dado muito certo, o que é muito bom. Então, parabéns e seja bem-vinda. Muito obrigada, Rafael, mais uma vez, em seu nome da clínica. E eu agradeço a oportunidade também de poder divulgar um pouco do meu trabalho, colaborar, espero que tenha colaborado de alguma forma para a organização do pensamento e a ideia de que é importante buscar ajuda, né? É importante que esse início seja feito para que todo desenvolver tenha um desfecho positivo, né? Então eu agradeço a oportunidade e vou estar aqui quantas vezes você me chamar. Com certeza virá outras vezes. Forte abraço, minha gente. Um feliz Dia dos Namorados para todo mundo, né? Que aproveita. E tem cidades que vai ter muita festa aí na região por conta da véspera de Santo Antônio, o dito Santo Casamenteiro, né? É feriado em algumas cidades amanhã, Mulungu, Solane e outras tantas aqui da região. Então aproveitem, brinquem. Amanhã a gente volta, né? Na programação. Um forte abraço para todo mundo e até amanhã, gente. Tchau. A todos os namorados.